Em um reino mágico, duas jovens bruxas com destinos opostos se encontram. Uma, incompreendida e poderosa, busca seu lugar no mundo. A outra, popular e privilegiada, navega pelos desafios da fama. Juntas, elas vivenciam uma jornada de amizade, rivalidade e descobertas que moldará o futuro de seu reino. Wicked Parte 1 é um filme musical de aventura e fantasia lançado em 2024 com direção de Jon M. Chu e roteiro escrito por Winnie Wasserman, sendo a primeira parte do musical homônimo desenvolvido por Stephen Truss e o próprio Houseman, que por sua vez foi baseado no romance The Wicked Witch of the West de 1995 de Gregory Maguire. Olá Brasil, olá bruxas em um mundo fantástico, olá podcast, eu me chamo Diogo da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. Pois bem, a adaptação cinematográfica do musical mais amado da Broadway chegou aos cinemas. Essa superprodução da Universal de 145 milhões de dólares com nomes de prestígios no elenco e na produção. Wicked Parte 1 nos mostra um lado de Oz que a gente nunca viu antes. Duvida? Então se prepare para mais uma análise de filmes aqui no canal. Depois da vinheta nós conversamos sobre essa empreitada. Será que essa empreitada deu certo ou deu flop? Vamos lá descobrir. Então vamos conversar sobre Wicked Parte 1. Imagine um mundo onde música, magia e uma história de tirar o fôlego se entrelaçam. É exatamente o que Wicked Parte 1 nos entrega. Um espetáculo grandioso que revisita as origens de Oz através de uma prisma cheia de nuances extremamente emocionais. Eu confesso que eu não criei nenhuma expectativa em relação a este musical, mas eu confesso que saí totalmente surpreendido com as músicas, com as atuações, as belas escolhas de direção do diretor, fora a química impressionante de Ariana Grande, a Galinda ou Glinda e a Cynthia Erivo que faz a Elphaba, né? É interessante demais acompanhar essa história por meio desse musical brilhante, com cenários lindos, encantadores e cheio de magia. Inclusive, acho que Wicked é um tipo de filme que mereceu demais toda essa abordagem, mesmo sabendo que para algumas pessoas que forem assistir o longa podem sair um pouco frustrados com o filme, pois recentemente algumas pessoas têm tido esse distanciamento em relação aos musicais. O que lamento muito, pois assim como você diz não gostar de um determinado tipo de abordagem em um filme ou uma série, isso não se traduz ao que falta naquele projeto, mas sim porque você não conhece tantas obras assim nessa mesma linguagem. Who made all that happen? How did you do it? I don't know. I've never known. You. Come with me. Of course. Not you. You. Recentemente eu até trouxe aqui a resenha especial do filme Grease nos tempos de Brilhantina de 1978 e é óbvio que existem musicais que abraçam mais a ficção, mas há outros que deixam de ser aquele gênero cinematográfico específico e se tornam parte de uma linguagem cinematográfica. É só a gente pensar que o musical, assim como o subgênero do terror, o found footage, não são necessariamente, pelo menos eu não vejo assim, não são necessariamente gêneros, subgêneros específicos do cinema, mas são linguagens cinematográficas. Porque assim, gente, musical existe
todo tipo de musical. Você tem musical de terror, você tem musical de comédia, você tem musical de romance, você tem musical de suspense. Um musical, para mim, na minha humilde opinião, eu vejo que o musical ele é parte de uma linguagem para você contar uma história. Assim como, por exemplo, né, os filmes de found footage não são um gênero específico. Pelo menos eu não vejo assim. Eu vejo que o found footage, juntamente com os musicais e juntamente também com o documentário, são parte de uma linguagem cinematográfica. E isso pode se dizer a respeito dessa abordagem, né, do diretor e cineasta Jon M. Chu, né, que trabalhou aqui em alguns projetos específicos. Dentre eles está um dos que eu mais adoro, que é Em um Bairro de Nova York, In the Raids, lançado em 2021, no qual você via toda aquela representatividade de povos latinos e combinados aqui com músicas sensacionais e interpretações muito boas, entre elas a personagem da Melissa Barrera e do Anthony Ramos. E eu acho que algumas das canções daquele filme acho que foram compostas pelo Lin-Manuel Miranda, eu não tenho certeza. M. Chu, ele dirigiu o seu filme mais conhecido, que é Pobres de Ricos ou Crazy Rich Asian, né, estrelado por Constance Wu, Henry Golding e também a Michelle Yeoh, que está nesse filme de Wicked, e um elenco representado por um público local. Eu imagino que os seus filmes eles sempre vão abraçar a um tipo de representatividade muito forte. Aqui em Wicked, vemos pessoas de todos os tipos de grupos, etnias, sexualidades e até pessoas portadoras de necessidades especiais. Me referindo, obviamente, à irmã da Elphaba, a Nessa Sorry, interpretada por Marisa Bolt, e não só apenas aparições ou pessoas sem nenhum envolvimento com o público. São personagens muito bem elaborados na trama, tendo sim seus momentos, e também as letras das músicas também vão tocar bastante em temas específicos da produção. O aprofundamento desses temas, dessas músicas, são bem feitos, né? Os compositores Steve Schwartz e John Powell, sendo um deles que ajudou na escrita do roteiro de Wicked Parte 1, juntamente com a Dana Fox e Winnie Wasserman, né? Sim, são 3 roteiristas trabalhando aqui, e para quem já viu algum filme que passe por isso, tendo 3 mentes criativas trabalhando em um setor, podemos dizer que em 90% das situações há ideias totalmente destrambelhadas. Mas aqui em Wicked, as ideias no texto se sobressaem de uma maneira simplória. Claro, gente, são méritos do texto em trabalhar esses temas, esses termos e outras coisas. E também méritos da direção, que consegue assim contar uma história cheia, abraçando o lúdico principalmente, e claro que há outros setores no filme que também deram muito certo. Um desses setores é obviamente o belíssimo design de produção, que trouxe uma combinação de cores, cenários e trouxe muita vida nesses próprios cenários. A equipe criativa conseguiu transportar a magia e a exuberância do musical da Broadway, que eu já adianto a vocês, eu não assisti, para as telonas de uma forma totalmente espetacular. E lembram, né, que eu mencionei sobre o musical deixar de ser um gênero específico e se transportar para apenas uma linguagem? Pois é, aqui é feito isso, pelo menos na minha percepção. Wicked usa aqui o seu musical não apenas como um gênero cinematográfico, não é um filme musical. Quer dizer, é um filme musical, mas ele não é um gênero. Ele transporta o espectador nessa linguagem, traz toda uma identidade usando um estilo específico, sejam nas escolhas dos sets, seja na proposta da direção, seja na substituição de diálogos com cenas onde os personagens interpretam por meio da música. Ué, Jota, então você quer dizer que não existe o gênero musical? Não é isso que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer, pessoal, é que existem alguns filmes que transportam o telespectador para dentro da tela, para dentro
do filme é que isso se chama imersão. E certos filmes, eles acabam deixando de ser um musical, sabe? Porque assim, eu imagino e eu vejo assim que Wicked, ele é um filme de aventura e fantasia. Só que ele utiliza um musical como uma linguagem cinematográfica. Ele tem toda essa identidade do musical, ele substitui os diálogos, ele substitui as ações dos personagens, né? A forma também como a montagem, ela vai brincar muito com esse lado mais lógico, meio da música. Então eu imagino, e eu posso estar totalmente equivocado aqui, mas eu vejo que alguns filmes musicais, eles deixam de ser filmes musicais e eles adotam toda essa linguagem. Ainda falando aqui do design de produção, o Nathan Crowley, né, que é o responsável por alguns outros trabalhos memoráveis, como o John Carter Entre Dois Mundos de 2012 e o filme do Batman lá do Christopher Nolan, o terceiro filme daquela franquia de 2012, ele criou cenários vibrantes e detalhados que nos transportam para o mundo mágico de Oz, desde os salões da Universidade de X até a Floresta Proibida. Cada ambiente é cuidadosamente projetado para refletir a personalidade dos personagens, principalmente com a personagem da Elf e também com a Garlinda, né? E tanto essa atmosfera da história e ainda nesse setor, eu acho que a combinação desses elementos com os figurinos, né, são simplesmente lindos. O designer de figurinos, o Paul Tarzewell, ele traz muita vida misturando tons e cores distintas aqui. Cada personagem possui um estilo único que reflete muito bem a sua personalidade e papel na história. Claro, gente, não é apenas o figurino em si, mas como eles também dialogam com o filme. E isso é um dos pontos mais chamativos dessa produção. Assim, falando das atuações de Wicked, né, as personagens principais são excelentíssimas, foram escolhas certeiras. Ariana Grande e Cynthia Erivo entregam performances, atuações memoráveis e muito específicas, enquanto Garlinda entrega uma personagem mais popular. A Ariana, ela consegue entregar isso de uma maneira muito adequada. A Cynthia Erivo traz uma elfaba lidando com a personagem que é diferente dos demais. E isso é até uma das pautas principais do projeto. Inclusive tem uma música específica para ela, que ela tá ali no salão de festa, que é sensacional. E é essa coisa de você tentar se encaixar em um determinado grupo, em uma determinada comunidade, né? E a amizade das duas, logo de início, era algo totalmente inexistente, né? Até dando ali uma arqui-inimiga, sabe? E os outros em volta das duas viam como algo fora do comum. Tanto que a relação, né, da Elf com o seu pai é totalmente conturbada, como se o seu pai a odiasse, assim, dessa certa forma, sabe? E, inclusive tem um trecho específico no projeto que também tem uma música em específico que fala exatamente isso, sobre como ela lida com todas essas situações. Tá. O filme tem todo um dinamismo e a montagem ela usa disso muito a seu favor, né, com alguns cortes específicos que a montagem utiliza muito bem aqui. Só que eu acho que o terceiro ato do filme, na minha experiência, não foi 100% efetizado, porque eu acho que o desenvolvimento emocional que a gente tem assim com o filme, com a produção, que traça toda essa questão da Elf e a Garlinda indo até Oz ver o Mágico de Oz, é muito frágil, pois não vou dar spoilers, mas é algo tão mequetrefe, né? É claro que eu acho que isso é mais culpa do roteiro por imaginar que aquilo poderia funcionar. Eu até penso que funciona, mas, cara,
poderia abrir um mar de possibilidades para o capítulo 2, sabe? Mas eu não consegui lidar com o fato de mostrarem isso tudo e a resolução para mim é totalmente equivocada. Outra coisa, a diretora lá, né, a personagem da Michelle Yeoh, ela começa de um jeito, depois eles botam ela como se fosse uma vilã, algo que me diz que no capítulo 2 isso vai se intensificar ainda mais, de uma maneira ainda mais aproveitada, assim espero. Mas cá entre nós, apesar dos 30 minutos restantes do projeto, eu não acho que isso deixa o filme ruim. Muito pelo contrário, eu acredito que algumas pessoas vão notar isso como qualidade no filme. São gostos e gostos. E talvez, eu acho que assim, numa segunda assistida, eu posso perceber que isso pode até ser um ponto muito positivo. Eu amei Wicked e acho uma obra totalmente incrível, com ótimas coreografias, um trabalho realmente encantador e mesmo que não ter achado ele 100% aproveitador, né, 100% bom, acredito que os fãs de Mágica de Oz e dos musicais vão se apaixonar assim como eu me apaixonei. Wicked Parte 1 encanta com sua grandiosidade visual e performances emocionantes. Apesar de algumas escolhas narrativas sejam divisivas, o filme entrega momentos marcantes e atuações memoráveis que elevam um clássico da Broadway a novos patamares. Agora, o que nos resta é aguardar ansiosamente pela segunda parte, com a promessa de um final tão grandioso como a história merece. E fecha aqui Wicked com a nota 8,5. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse filme? Já assistiram? Pretendem assistir? Vão assistir nos cinemas? Me conte aqui nos comentários. Não saia aqui sem deixar o seu like, se inscreva neste canal aqui, ó. Deixe uma inscrição, venha participar desse canal, venha saber das novas novidades, que eu sempre falo sobre cinema e os grandes lançamentos e também filmes clássicos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e até o próximo J Críticas. Valeu e até a próxima.